Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar geografia, tá? Página 251. Hoje nós vamos falar sobre a água. Todos precisamos dela. Você já parou para pensar sobre a quantidade de água que existe no planeta? Você sabe como a água chega na sua casa? Pensa aí. A água é usada no mundo todo de muitas formas diferentes. Usamos a água para beber, tomar banho, escovar os dentes e cozinhar os alimentos. Mas ela também faz parte dos momentos de diversão na piscina, no rio ou na praia. Ela é importante porque precisamos dela para viver e, por isso, não devemos desperdiçá-la ou poluir o meio ambiente. A poluição das ruas, da vegetação, das águas dos mares, rios e lagos penetra no solo e pode prejudicar a vegetação e a vida dos animais. Ela também pode prejudicar as comunidades que vivem com os recursos retirados da natureza. Grande parte da superfície da Terra é coberta de água. Encontramos água salgada em mares e oceanos e água doce em aquíferos, lagos, rios e geleiras, localizadas nas regiões mais frias do planeta. Aqui embaixo tem o que significa meio ambiente, né? Vocês já sabem. É o conjunto de elementos naturais, como a vegetação, animais, micro-organismos, o solo, rochas e atmosfera. Tudo isso é o meio ambiente, né? O meio que a gente vive. E o aquífero é o conjunto de formações de rochas que permitem a retenção de água embaixo do solo, né? Aqui fala do aquífero, ó, que é onde encontramos a água doce, tá? Aqui tem duas imagens, ó. Tem uma imagem aqui das crianças da etnia Kayapó, brincando no rio, né? E aqui nós temos a imagem de geleiras, tá? Em muitos lugares diferentes do mundo. Essa geleira aqui, ó, é Perito Moreno, da Argentina. Olha que lindo. Aqui tem uma atividade bem fácil, tá? Para vocês responderem nessa página. Com base nas informações do texto e do gráfico, realize as atividades. Olha esse gráfico aqui, gente. Presta atenção, ó. O título do gráfico é Mundo, distribuição de água. Olha aqui no mundo a distribuição da água. Olha a quantidade de água doce que tem no mundo. Olha a quantidade de água salgada. É muito diferente, né? É bem diferente. Olha aí a porcentagem de água doce. Bem pouca água doce que tem no mundo, né? Tem muita água salgada. Por isso que a gente não pode desperdiçar água, né? Vocês já sabem o que precisam fazer para economizar água, né? Porque a gente tem pouca água doce no mundo. Então, tomar banho mais rápido, né? Não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes. Sempre procurar formas de economizar a nossa água doce, porque é bem pouca água doce que a gente tem no planeta, né? É muito pequena a quantidade de água. Vamos lá para os usos da água, tá? Todos os dias usamos a água para higiene pessoal, como escovar os dentes e tomar banho, e para alimentação, tanto para cultivar alimentos como para cozinhar. Além do cultivo de verduras, legumes e frutas, a água é muito usada na criação de animais. As indústrias, de modo geral, também usam muita água para fazer diferentes produtos. Elas também utilizam água para produzir alimentos, papel, roupas, entre outros produtos. Aqui tem uma imagem, né, da menininha cuidando da higiene pessoal, escovando os dentes. Aqui a produção de carne, né, que é uma das áreas da indústria que mais gasta água, tá? Com a produção de carne. E aqui o uso de técnicas de irrigação, tá? Para a produção de alimentos. Aqui tem outra atividade, tá? Para vocês fazerem. Ó, observe o mapa a seguir que apresenta bacias hidrográficas do Brasil. Complete a legenda e o mapa conforme o exemplo. Olha aqui, bacias
hidrográficas do Brasil. Tá vendo aqui? O que é bacia hidrográfica, Pro? Tá escrito aqui, ó. Área de escoamento de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, dos solos subterrâneos ou de outros rios escorrem em direção a um determinado curso de água, abastecendo-o. Tá vendo aqui? Aqui tem a legenda, ó, das regiões hidrográficas brasileiras, tá? E aqui tem as perguntinhas, ó, tem 3 perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, vocês vão olhar aqui no mapa, ó, tá vendo? Tem o número 1. Você vai lá na legenda, olha o número 1, você sabe que região hidrográfica brasileira é, ó, amazônica, tá? Vai olhando aqui na legenda e o mapa que você vai conseguir responder as questões. Aqui nessa página tem o caminho da água, do rio à sua casa, tá? A água que utilizamos é coletada da superfície terrestre, dos rios e represas. Veja de que forma a água chega até sua casa. Tá vendo aqui? Então, você vai começar do número 1, entendeu? Olha aqui o número 1, ó. A água é captada da represa ou do rio e bombeada para estações de tratamento de água. Tá vendo aqui a 2? Já é o tratamento de água, ó. A água recebe cloro para retirada de resíduos. Depois, ela recebe materiais para facilitar a formação de flocos de resíduos. Os flocos mais pesados ficam no fundo do tanque e a água mais limpa é filtrada. Tá vendo aqui no tanque? Tá? Depois disso, o que acontece, ó? Olha o que acontece. Tá vendo aqui? A água saiu aqui da represa, foi aqui para receber o tratamento. Daqui ela saiu para cá, ó. Nesta etapa, o cloro e o flúor são adicionados na água. Tá vendo aqui? Tá adicionando cloro e flúor, tá vendo? O cloro destrói os pequenos resíduos que ainda pode haver. Já o flúor colabora para reduzir a ocorrência de cárie dentária. Em seguida, a água é armazenada em reservatórios de distribuição. Tá vendo aqui? Armazena aqui a água, tá vendo? Aí daqui ela vai ser distribuídas, tá vendo, ó? Dos reservatórios a água segue para grandes tubos, tá vendo aqui os tubos? Chegando às redes de distribuição, separadas por regiões e depois as caixas d'água de prédios e casa. Por meio de canos, a água vai para cada torneira da moradia pronta para uso, tá vendo? Aqui tem todo o caminho, todo o processo para a água chegar até as torneiras. Aqui tá falando um pouco sobre o caminho da casa ao esgoto, ó. A água que usamos diariamente é coletada por tubos subterrâneos que formam a rede de esgoto. Essa água suja é transportada até uma estação de tratamento de esgoto, ali. Ela passa por diferentes etapas de purificação, nas quais são separados os resíduos maiores e depois retirada a areia. Isso já é o esgoto, tá, gente? Fazendo o tratamento do esgoto. Depois, a água recebe um tratamento para separação e formação do lodo, que é levado aos aterros sanitários, tá? O que é aterro sanitário? Aqui do lado tá escrito, ó. Local para decomposição final dos resíduos gerados pela ação humana, tá? A água limpa, por sua vez, é despejada novamente nos rios ou reutilizada na limpeza de ruas e praças e na irrigação dos jardins públicos, tá? É isso que acontece depois do tratamento do esgoto. Tratamento de água no Brasil. A água tratada é muito importante para toda a população porque previne o aparecimento de doenças. Já o tratamento de esgoto colabora para a preservação do meio ambiente. Entretanto, nem todas as regiões recebem o mesmo tratamento de água e de esgoto. Geralmente, as regiões mais populosas e mais ricas apresentam mais redes de tratamento de água e de esgoto, ao contrário das regiões menos populosas e mais pobres, que têm poucas estações de tratamento, o que traz problemas para a preservação da saúde das pessoas e do ambiente. Aqui é uma estação, tá? Uma imagem de uma estação de tratamento de água em Londrina, no Paraná, tá? Olha aí. Só que não são todas as regiões, como vocês viram, que
que tem o mesmo tratamento da água e o mesmo tratamento do esgoto. Depende da região, né, gente? Que sabe que essas coisas dependem o quê? Dos governantes, né? Das cidades, das regiões. Então, não são todos iguais. Aqui fala um pouco da poluição, né? Dos recursos hídricos, ou seja, poluição das águas, né? Em muitos lugares do Brasil, a falta ou a má qualidade dos serviços públicos dificulta a vida dos moradores de um bairro. Muitas moradias do país não recebem água tratada e encanada, nem possui coleta e tratamento de esgoto. Essa água que não vai para o esgoto, permanece a céu aberto e é despejada em rios, lagos e mares, aumentando a poluição das águas. Essa falta de cuidado faz com que os recursos hídricos fiquem inutilizáveis. Assim, o consumo dessa água poluída pode trazer muitos tipos de doenças, tá? Aqui tem uma imagem do descarte, tá vendo? De objetos e outros resíduos no rio Maranguapinho, em Fortaleza, no Ceará. Então, tá vendo aqui? Já não tem o quê? O tratamento, né? Certo da água e do esgoto. Então, fica tudo a céu aberto, assim prejudicando o meio ambiente. E se usar essa água, né? As pessoas podem ter vários tipos de doenças. No Brasil, a oferta de rede de esgoto ainda é muito pequena. Menos da metade dos municípios brasileiros tem acesso à rede de esgoto. Que triste isso, né, gente? Rede de esgoto é uma coisa muito importante. A região com maior oferta de esgoto é o Sudeste. É a região que nós moramos. Mas ainda existem áreas periféricas nessa região em que não há rede de esgoto. Já o Norte e o Nordeste apresentam taxas muito baixas de rede de esgoto, o que prejudica muito a população. Aqui tá vendo? Outra imagem de um esgoto a céu aberto, tá? Em Pernambuco, no Nordeste. Aqui tem um significado de inutilizável, né? Algo que não pode ser usado, que não serve mais. E áreas periféricas, também chamadas de periferias, que estão localizadas longe dos centros urbanos. Aqui tem uma questão, uma atividade para vocês responderem, ó. Quais dificuldades as pessoas podem ter com a falta de tratamento de esgoto? Aproveitem também para propor formas de lidar com a situação, tá? Depois, em casa, escreva um texto no espaço a seguir. Você vai escrever um texto aqui sobre o que a gente falou nas páginas passadas, tá? Sobre as dificuldades que as pessoas encontram quando não tem o tratamento de esgoto. E o que poderia ser feito, né, para acabar com essas dificuldades, com esses problemas. Aqui está falando da poluição no campo. No campo, muita água pode ser desperdiçada por causa do excesso de irrigação, tá? Mas quando se trata de poluição, os agrotóxicos ou os defensivos agrícolas, que são usados para evitar insetos nas grandes plantações, contaminam as águas e, embora defendam a plantação, acabam contaminando os alimentos cultivados, tá? Então, no campo acontece o quê? Né? Como eles usam bastante agrotóxicos e defensivos agrícolas nas plantações, né? Quando chove, né? A água leva esses agrotóxicos e esses defensivos para os rios, né? As águas das chuvas. Então, acaba o quê? Contaminando a água, né? Contamina o solo, né? E acaba contaminando as águas. Aí acontece o quê? A morte de peixe, de animais, né? De animais que vivem nas margens dos rios. É bem complicada essa situação. Então, no campo também tem contaminação, só que a contaminação é por agrotóxicos e defensivos agrícolas. Aqui tem mais atividades para vocês responderem, tá? Aqui tem duas aqui que são respostas pessoais. Aqui tem atividades também, você vai encontrar essas palavrinhas aqui no diagrama, aqui no quadro, tá? Vamos responder também essas questões aqui embaixo, vamos completar, tá? Essas frases. Não lembra? Volta lá no conteúdo, volta lá nos textos que tem todas as respostas, tá? E aqui acaba as atividades de hoje, tá vendo? Aqui na 3, ó, o que você mais gostou de aprender neste capítulo? Você vai escrever aqui, o que você mais gostou de aprender. E aqui neste capítulo, o que a gente estudou? Que no Brasil existem
12 bacias hidrográficas e por isso é conhecido por ter água em abundância. Existem áreas em que chove muito pouco no Brasil. A água que consumimos percorre diferentes caminhos para chegar à nossa casa. A água dispensada pelas casas, em alguns casos, é coletada pela rede de esgoto. É importante tratar a água usada para que ela não polua o ambiente. A poluição atmosférica gerada pelas indústrias também contribui para a poluição dos rios. E devemos evitar o desperdício de água para que ela não falte no futuro, né, gente? É muito importante a gente evitar o desperdício de água, tá? Então, por hoje é só, um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, tá? Um bom fim de semana, um beijo no coração e até logo.